Olá, muito boa noite. Estamos no ar com o programa Conversa Franca, aqui pela CNT Paraná, comigo Haroldo Martins e com Alexandre Amaro, sempre juntos nessa programação e também pelas nossas redes sociais. Você pode aí acompanhar a programação, dar o like aí, deixar as perguntas também, o deputado Haroldo, porque o tema de hoje é polêmico e fala sobre traição. É isso aí. Fique ligado no programa de hoje, acompanhe, siga as nossas redes sociais, divulgue e depois esse link vai estar disponível no YouTube. Você também pode trabalhar nele para compartilhar com seus contatos. Daqui a pouquinho a gente volta com o tema de hoje, traição. Fique ligado. Este vídeo, postado no último dia 9 de junho, viralizou na internet. É mais uma história de um homem arrependido depois de várias traições. Eu já te perdoei várias vezes e tu sempre faz a mesma coisa! Diante de um público que torce pelo casal, o homem para o trânsito com um carro de som. Não se intimida e declara o seu amor. Pede que a mulher reflita e o aceite de volta. Tu vai me trair ainda? Nunca, Letícia. Uma coisa que aconteceu, que não vai mais acontecer. Tudo isso aconteceu na cidade de Picos, no interior do Piauí. Traição, decepção com o parceiro e perdão. Se é que para a maioria é possível esquecer os deslizes da pessoa amada. Bem, para a esposa do cantor Ferrugem, sim, é possível. Eu não sou a única não, assim, se você fizer uma pesquisa com 80% do meu WhatsApp, enfim, de amigas próximas, já perdoaram e perdoariam novamente. Então, assim, é tudo muito de boa. Não sei qual é a dificuldade de você assumir isso publicamente, do tipo, eu perdoaria uma traição, eu já perdoei traição. Porque pra mim é muito tranquilo. Por isso que eu falo que perdoei e perdoaria. Pois é, Ferrugem traiu a esposa e ela o perdoaria novamente. Mas, segundo o próprio cantor, eu era bem vacilão mesmo, a ponto de não ver o anjo que sempre esteve comigo. Me perdi legal nessa vida da noite e quase perdi o amor da minha vida. Então, será que todo mundo trai de alguma forma, de algum jeito? E quem nunca traiu? Será que um dia trairá? De volta com vocês, traição é o tema do programa de hoje. Quando se fala em traição, logo nos vem uma pergunta à cabeça. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Pois bem, segundo uma pesquisa realizada pelo site RotarAct, 48% dos homens e 73,7% das mulheres enganaram seus parceiros. Já 66,9% maridos traíram mais de uma vez suas esposas. A pesquisa também aponta que 34,6% das mulheres e 25,9% dos homens traíram por estarem entediados com vida ou com a sua vida sexual. Por outro lado, um site especializado em relacionamentos extraconjugais relatou que nos 2 últimos anos o número de usuários quadriplicou e que somente no estado do Rio de Janeiro são mais de 45 mil comprometidos que buscam aventuras fora do casamento. No âmbito geral, o Brasil é o segundo país que mais trai no mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Brincadeira, que recorde horrível, hein? É verdade. Aí depois vem a história do personal trainer que flagrou a sua mulher com
com aquele morador de rua, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso aqui foi mídia. Está sendo ainda, Está sendo ainda Mídia. em todo o território nacional. Traição. Eu acho o seguinte, Amaro, a minha opinião, é uma opinião que acredito que vai de acordo com pessoas do bem. Princípios levam à fidelidade. Você sabe que o meu pai, antes de conhecer Jesus, ou minha mãe antes de conhecer Jesus, meu pai sempre falava o seguinte: o homem não trai a sua mulher, ele é fiel à sua mulher. Haja o que houver, ele é fiel à sua mulher. Na cultura coreana, os homens não traem as esposas. Eles têm relacionamento fora do casamento, pago, mas não traem as suas mulheres, na cabeça deles. Porque família é uma coisa que não se toca. A traição traz separação, a traição traz mal-estar no convívio familiar. E a gente vê o seguinte, que nos últimos anos, aquilo que era menos comum na sociedade e em comportamento das pessoas, tem se tornado muito mais flagrante, comum, pela própria desvalorização do casamento e a liberdade das pessoas expressarem aquilo que gostam ou não gostam, querem ou não querem, faz com que as pessoas se aventurem mais e que preservam menos a reputação. Aí a traição passa a ser algo, entre aspas, mais normal. E hoje, em dias atuais, as coisas ficaram muito mais fáceis, né? As pessoas de se comprometerem ou de se relacionarem ou de conhecerem outras pessoas, hoje principalmente com o advento da internet, com as facilidades que as pessoas têm às mãos. Então isso levou muitas pessoas a agirem de tal forma. Isso eu vejo que nas pesquisas tem ali homens, mas também tem mulheres. Quer dizer, não tem muita diferença aí se é homem, se é mulher. A traição passou a ser algo que faz parte da vida do ser humano. Muitas pessoas, como o senhor bem colocou, tratam isso como algo normal, natural. Muitas pessoas fazem, até a ponto de o casamento hoje ser mais ou menos uma... vamos assinar que se der tudo certo, a gente continua, se não der, a gente toca o barco, não tem aquele compromisso de fidelidade, né? Porque outrora se fazia isso e todo mundo tinha essa consciência de que o casamento é até que a morte os separe. Mas nos dias atuais as coisas têm sido um pouco diferenciadas. É triste isso. Chega-se ao ponto, não sei se você leu alguma coisa sobre isso, daquilo que aconteceu agora há poucos dias atrás, da entrega do Oscar, em que o ator Will Smith agrediu com tapa na cara o Chris Rock por causa de um comentário feito sobre a esposa, né? A esposa que tem aquele problema de calvície, aquela doença alopécia, que causa queda de cabelo por questões de estresse nervosa. Eles têm um relacionamento aberto, não sei se você leu sobre isso. O que é o relacionamento aberto? Os dois são casados, me parece, há 24 ou 25 anos, e eles têm um relacionamento aberto em que ele se relaciona com quem ele quiser e ela se relaciona com quem ele quiser. Esse tipo de coisa é totalmente inaceitável. Você imagina o que eles passam para o filho em relação a fidelidade, em relação a compromisso, em relação a exemplo de família. Porque os filhos criados num casamento cujo pai e a mãe têm a liberdade de parceiros, o casamento é totalmente vulgarizado, não existe nada de sagrado no casamento e se perpetua na prole desse casal a futilidade. E aí já se cresce com esse pensamento e cultura, né? Nós vemos hoje muitas famílias que são famílias um pouco diferentes da tradicional, da comum, da natural, onde os filhos que são criados com dois pais ou duas mães
no contexto de mundo deles, aquilo é totalmente normal, porque ele vive aquilo dentro de sua própria casa. Aí passa a ser o normal, né? O normal é entre aspas, um novo normal para aquela criança, que quando se deparar na escola com seus amigos, vai encontrar uma família um pouco diferente, mas a dele é diferente daquela, e muitas vezes o problema é que querem incutir que isso é tudo tanto quanto normal na cabeça de crianças que não conseguem definir muito bem isso. E trissal, você sabe o que é trissal? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Trissal. Não saia daí. Em algumas tecladas, a paquera proibida. No escuro do quarto, num canto qualquer da casa ou, simplesmente, longe dos olhos do parceiro ou parceira. No mundo virtual, mentiras e desejos. Segundo pesquisa, homens e mulheres comprometidos invadiram o ambiente virtual em busca de amantes. O caso de esposa traída numa pequena cidade do Paraná deu o que falar. Mas, ao contrário do que geralmente acontece, foi a amante que deu em cima do marido. A mulher, que também era comprometida, começou a mandar diversas mensagens por um aplicativo de conversa. Nelas, o papo vai ficando picante, já que o homem deixa claro que é casado. A candidata amante diz que também tem compromisso, mas insiste de que um encontro entre eles seria só diversão. Quando a esposa pegou a conversa no celular do marido, não prestou. A decepção deu lugar à vingança. Foi então que a vítima da infidelidade virtual resolveu punir a mulher, que deu em cima do seu marido. Ela imprimiu panfletos com o perfil da rival em uma rede social e também das mensagens trocadas por eles e distribuiu pela cidade. A esposa, furiosa, contratou até um motoboy para fazer a divulgação e teve até cartazes em postes. Em poucos minutos, a cidade inteira ficou sabendo. Mas a amante não gostou nada da exposição e ela procurou a polícia. E agora a esposa traída vai responder por difamação e injúria. Os 3 envolvidos nesse triângulo amoroso não quiseram falar à reportagem. Ok, pessoal, de volta com vocês. Deputado Amaro, trissal é a nova palavra que entrou no dicionário familiar. O que é esse trissal? É um relacionamento agora aberto entre 3 pessoas, né? O casal 2, 3, né? 3 pessoas se relacionando e vivendo aparentemente muito bem. Teve um caso que, se não me falha a memória, foi agora em Londrina, né? Que a mulher está grávida e aí é o marido, a mulher e uma outra mulher, né? Nesse relacionamento. Então a criança vai ter, pela combinação deles, 2 mães e um pai. É o poliamor. Poliamor. É o poliamor, né? É uma coisa... A gente fica até assim, o que se deve, se não deve falar. É uma legitimação de poligamia, né? Poliamor. Que vai contra aquilo que nós, como uma sociedade ocidental, sempre fomos contra, né? A gente sempre foi pela a família cristã constituída, deixar ao homem a sua mulher, deixar ao homem a casa dos seus pais e se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Ainda que, na época bíblica, muitas culturas admitiam o casamento de um homem com várias mulheres. Mas que não é a realidade que nós vivemos hoje, nem a sociedade em que a gente vive. Então, um relacionamento aberto, como a gente citou o caso da
Jada, né? Da mulher do Will, com o Will. Relacionamento aberto. Os dois têm relacionamentos abertos fora do casamento, como um trissal, poliamor, e geralmente tem sido um marido com 2 mulheres. Tudo é uma questão de vulgarização de uma coisa que é tão importante, que é o casamento, o respeito, os votos de fidelidade, os votos da alegria na tristeza, na fartura, na pobreza, até que a morte os separe, com a bênção de Deus e o exemplo para os filhos olharem para os pais e verem, não, eles sempre foram para mim referência de unidade, união, muitas vezes aos trancos e barrancos, porque nem sempre é mar de rosa, mas sempre cumpriram com o que foi prometido. E a gente vê essas vulgarizações como essa questão do trissal. Eu digo o seguinte, não entre nessa. É bom se é que se pode dizer assim, é bom ser conservador. Fica no conservador, fica dentro da casinha, fica direitinho, que as consequências são sempre melhores, é sempre melhor influência para os filhos, estraga menos os sentimentos dentro do coração das pessoas, porque por mais que as pessoas sejam abertas e admitidas, olha, eu duvido se lá dentro não estraga sentimentos, você não acha? E é difícil ver quem permanece, né? Quem permanece com esse relacionamento por muito tempo. Muitas vezes as pessoas começam esse tipo novo de amor, de relacionamento, só que daqui a pouco tem-se também os problemas, né? Que estão, como toda família tem. E aí, então... É o bônus e o ônus, né? Aí começam as adversidades, dificuldades, e aí as pessoas querem viver uma outra relação, outro tipo de relação. O ser humano está sempre procurando algo novo, diferente, algo que vai preencher aquela lacuna que sempre ele carrega dentro de si, dentro do coração. Quando o senhor colocou aí aquela situação do morador de rua, o brasileiro muitas vezes leva isso muito na brincadeira, na esportividade, tanto é que vários memes já apareceram disso, né? Levando como algo normal, pessoas dizendo que o rapaz vai ser candidato agora a uma vaga. Mas é porque foi oferecido. No legislativo, né? Foi oferecido, os partidos ofereceu para ele se candidatar porque ele ficou famoso. Entrevistas em várias rádios, né, televisão. Então, assim, é um fato ocorrido que não foi legal, né? Eu imagino aí a situação do rapaz, né, do marido, da mulher, que estava muito fora de si, né? Isso. Podemos dizer perturbada, porque as reações dela foi de uma mulher assim perturbada, uma pessoa que está fora de si, espiritualmente falando. Pode ser também muitas vezes pelos remédios anabolizantes que a pessoa muitas vezes toma, aquilo mexe na cabeça, né? E virou uma situação assim constrangedora até para o marido, né? Traído por tomar uma atitude como tomou. Então, assim, as coisas mudam um pouco o quadro, muda a figura, as pessoas elas acabam dando valor a algumas coisas que não deveriam, né? Isso é muito complicado. Vamos voltar daqui a pouquinho falando sobre isso, sobre esse acontecimento, principalmente no fato da exposição que o caso teve. A exposição muitas vezes faz com que a exposição passa a ser maior em intensidade do que o próprio fato em si. Aí as reações passam a ser maiores do que as próprias ações daquilo que realmente aconteceu por culpa do mediatismo. Verdade. Olha, se você está nas nossas redes sociais aí, dá o seu like, faça sua pergunta, se quiser, segue a gente aí, estamos juntos. Trai sim, trair. Olha o quê? E trairia de novo. É sucesso. A infidelidade tem inspirado muitos cantores, tanto nacionais quanto internacionais, e o tema rendeu muitas letras de músicas. A pessoa foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. A
Aqui no Brasil, principalmente no sertanejo, não faltam letras. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você nem sei. Cê quer ver eu trair meu bem? No mundo, Katy Perry e Beyoncé também embalaram muitos corações partidos com suas letras. Quando o assunto é traição, o que faltam nesses casos? Sobram oportunidades? Tem pessoas sem caráter? Ou falta amor? Por isso nós viemos às ruas para ouvir a opinião das pessoas. E um estudo, inclusive, aponta que 50% dos homens traem mais, enquanto 30% das mulheres já cometeram o ato. Olha, eu acredito, na minha opinião, que é falta de caráter, né? O amor, ele é construído, né, na convivência entre duas pessoas. Eu acredito que é mais falta de caráter, porque existem relacionamentos abertos, onde você pode falar com seu cônjuge, com seu companheiro, para tomar a melhor decisão possível e ver o melhor caminho. Para que você não está satisfeito com uma pessoa, você pode ou conversar, ou entrar no consenso, ou também terminar. Eu acho que é uma via mais saudável e melhor para cada um deles. E você, William, qual que é a sua opinião em relação ao assunto traição? Acredito que sim, seja uma falta de caráter. A traição, ela é uma mão de dois rumos, né? Porque é o seguinte, quando você trai, você não está traindo somente a pessoa, você está traindo a si mesmo. Porque você deixa de ter confiança e de dar confiança para outra pessoa. Mas para esse assunto que divide opiniões, nós queremos saber: o que você acha? Deputado Amaro, o interessante desse acontecimento do dito mendigo fazendo sexo com a mulher e a reação do marido, o marido é o menos falado na história. Ele pensava que a mulher estava sendo estuprada, segundo aquilo que ele falou. Agora, a mídia foi toda em cima do morador de rua, que de mendigo e de morador de rua não parece muito, uma pessoa que tinha empresas, uma pessoa fala bem, fala muito bem, não tem uma característica, me desculpe, mas de um morador de rua, e a coisa se tornou num fato midiático enorme. A exposição que se dá é de um desrespeito e de uma desconsideração nos indivíduos em si e naquilo que está envolvendo as pessoas envolvidas, a ponto de a reação poder causar um resultado negativo que destrói a vida de 3 pessoas. É verdade. E assim, nós temos visto, né, deputado Haroldo, muitas pessoas morando na rua, que são pessoas até formadas. Uma situação as levou à rua. Então, muitas pessoas que moram na rua hoje já tiveram uma boa condição ontem. As pessoas têm o seu conhecimento, estão ali devido a uma situação que lhes ocorreu. E aí, no caso, tem uma conjunção de coisas, né? O fator da mulher não estar bem equilibrada. Em uma das entrevistas ela fala assim que algo aconteceu, que ela achava que era o esposo, ela via nele uma outra pessoa, depois ela dizia que via Jesus. Quer dizer, ela estava assim, espiritualmente falando, confusa, muito confusa. E aí juntou-se, né, essa situação, o marido achando até que a mulher estava sendo violentada, ele agiu na força do seu braço, bateu, fez, e isso virou, né, um caso de repercussão tal e qual, que a gente tem visto hoje aí. Como o senhor disse, o marido foi o que menos se falou no caso. E aí leva-se até para o lado da brincadeira, né? Um cara forte, um casal bonito, um casal que se preocupava tanto com o corpo, e por que ela ficou com o outro que não tomava banho e tudo mais. Então, leva-se por um lado de que o outro era melhor sexualmente do que o mais forte, porém, a gente vê que esse lado é de destruição familiar.
A família aí ficou vulnerável. Banalização. Essa moça tem mãe. Imagina como é que ficou a mãe, irmã, família, o marido, como é que ficaram os pais, porque isso envolve todo mundo. Muitas vezes a mídia quer fazer o negócio crescer, é muito legal, bonito, dá ibope, mas não está nem se preocupando com a família que está sofrendo lá do outro lado, né? Por quê? Porque isso aqui vende. Escândalo vende, fofoca vende, exposição de intimidade das pessoas vende, pessoas saradas, envolvidas em escândalo, vende. Isso é a banalização do comportamento, a degradação de como se vê o desrespeito das pessoas com situações embaraçosas que outras pessoas passam. E a família, mais uma vez, né? Voltamos para o assunto do que é mais precioso e importante, que é a família, e mais uma vez a família sendo alvo de destruição. Mais uma vez a família sendo bombardeada. A família que era para ser protegida, guardada, né? Uma família feliz. Respeitada. E uma coisa interessante... Considerados sentimentos. Uma coisa interessante, deputado, é que assim, hoje nós temos um mundo diferenciado. Essas imagens vão ficar guardadas por muito tempo. Essas imagens ficam armazenadas hoje aí nas mídias, no YouTube, em vários lugares. Perpetuado. E essa mulher amanhã, quando tiver um filho, e esse casal, sempre fica aquela marca, ela é a mulher que saiu com fulano de tal, é a mulher. Outrora, as pessoas que já viveram até uma vida totalmente aos avessos, hoje não tem registros disso, né? Nos anos 70, 80, pessoas que posaram, que tinham uma revista. Hoje não. Hoje a pessoa vive uma vida um pouco diferente dos padrões, está registrado, não adianta, porque isso fica marcado para sempre. Não amarela, o papel não se deteriora. É verdade. Tudo digitalizado. Verdade. Mas por falar em família, amanhã nós estaremos na Universal, no Templo Maior da Universal, em Curitiba, ali na João Negrão, esquina com a Presidente Vargas. E nós gostaríamos de convidar a você que preza pela família, que você esteja conosco nessa reunião para buscar a Deus. Porque Deus, Ele olha para os valores da família. Ele se preocupa com isso. E você vai se reunir com pessoas que respeitam a você por aquilo que você é, não importando os problemas que você esteja passando. Imagina esse casal chegando até nós, que eles poderão ir na Universal lá de Brasília, não serão tratados com risadinhas, com olhares desconfiados, nem com piadas, mas com consideração, porque são duas pessoas, seres humanos, que precisam do apoio. Precisam, acima de tudo, desse apoio espiritual, né? Dessa força espiritual. Então, na João Negrão 1510, às 9h30 da manhã, com o Bispo Rafael Cavino, estaremos juntos ali, orando em favor dos lares, das famílias, pedindo a bênção de Deus para a sua casa. Você que passa por problemas familiares, esse é o lugar onde você pode estar nesse domingo e ter a sua família transformada, mudada. Inclusive, a pessoa pode até trazer uma fotografia do familiar, né? Algo que represente. Primeiro tentar trazê-lo. Exato. Mas se não der, porque às vezes não dá, né? Traga uma fotografia, vamos orar, vamos pedir a Deus. Deus vai visitar o seu familiar para fazer uma obra poderosa na sua casa. E se você precisa de um aconselhamento, uma palavra, à luz da Bíblia, um aconselhamento espiritual, procure-nos. No final do culto, procure um dos pastores próximo ao altar. Eu estou com um problema, gostaria de um aconselhamento de alguém que possa me ajudar a tomar uma decisão, a compreender melhor o que está acontecendo na minha vida, no meu casamento, coisas relacionadas ao que a gente falou aqui no programa. Será sempre um prazer. Pessoal, esse programa ficará à disposição de todos vocês através do YouTube. Procure lá Conversa Franca. Esse episódio é o episódio 9. Isso, é o 9º episódio do Conversa Franca. E divulgue, porque vai ajudar a alguém. Com isso a gente termina. Boa noite, Alexandre Amaro. Boa noite, Haroldo Martins, boa noite a todos. Estamos sempre juntos para ajudar no que preciso for, tá bom? Um forte abraço, gente!